Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar a doutora Mariana. As pessoas já estão entrando, mas eu vou respeitar o horário. Como a aula fica gravada, eu vou respeitar o horário que depois quem quiser pode assistir o começo, né? E eu também conheci, assim como vocês estão conhecendo a doutora Mariana hoje, eu também estou conhecendo a doutora Mariana hoje e já amei os 10 minutos que eu conversei com ela, já gostei demais dela, já deu para perceber que ela vai trazer um conteúdo que vai colaborar, contribuir bastante com essa realidade, com esse sofrimento de quem tem dor crônica. A doutora Mariana, ela é médica anestesiologista com área de atuação em dor, acupunturista e doutoranda da Unesp São Paulo. E ela hoje vai trazer um tema. Quem estava aqui da última vez com a doutora Amelie, ela é amiga da doutora Amelie, e a doutora Amelie me sugeriu, falou assim, Patrícia, eu tenho uma amiga que ela também trabalha, também é médica, anestesiologista, doutoranda, e ela tem um conteúdo sobre como o hobby e o lazer pode contribuir muito na vida, no dia a dia, na qualidade do paciente de dor crônica. E aí eu pensei assim, puxa vida, o paciente de dor crônica, ele já tem uma vida de sofrimento, como que ele vai inserir lazer, como que ele vai inserir um hobby, né, na vida dele? Eu achei que poderia ser uma coisa difícil. Então, eu achei que, como para mim foi um tema inusitado, de cara eu falei assim, não, eu quero muito que ela venha no nosso projeto, acho que ela realmente vai ter muito a contribuir. E quero abrir aqui a palavra para a doutora Mariana, vou colocar você como co-host para que você possa compartilhar seu slide, e quero dizer para você que você seja muito bem-vinda, viu? Eu já estou Muito obrigada. Você é muito desde gentil, Patrícia. já estou desde já muito feliz. Tudo que a gente pode trazer, tudo que eu posso fazer para contribuir com a qualidade de vida. Sabe por quê, Mariana? Eu percebo que com essa convivência são mais de 12 anos convivendo com paciente de dor crônica, acho que uns 15 anos convivendo com paciente de dor crônica diariamente. E eu percebo que o sofrimento é tão grande e durante um período de tempo tão longo que qualquer coisa que a gente ofereça para o paciente, às vezes até mesmo o tratamento, é difícil para ele acreditar que aquilo vai ser bom para ele. É difícil para ele acreditar que aquele tratamento que está sendo proposto, que qualquer outra coisa que está sendo proposta vai ser bom para ele. Então, tudo que a gente pode fazer, tudo me deixa muito feliz poder contribuir e saber que a gente está conseguindo unir, conseguindo juntar muitos pacientes, muitos cuidadores, muitos familiares, isso está me deixando muito feliz. O palco é seu, Muito doutora legal. Mariana. Obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite também. Eu fico muito feliz de falar sobre lazer, de falar sobre dor crônica, e o seu trabalho é muito importante, né? Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre dor. É muito Nossa, importante. só começar. Então, vamos lá. Eu sou... é, eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Tá, joia. Eu sou anestesiologista, tenho área de atuação em dor, sou acupunturiatra também, e atualmente eu estou terminando meu doutorado na Unesp, na Universidade de São Paulo, e eu faço parte de um grupo de pesquisadores que estuda o impacto da fibromialgia na vida das pessoas, e muito mais do que isso, né? Como a gente pode impactar a vida dessas pessoas, como a gente pode devolver qualidade de vida para essas pessoas, quais são as ações que efetivamente fazem a diferença na vida dessas pessoas. E a parte do meu doutorado, né, que é a parte que me coube, é a parte de lazer. E é uma parte que está surpreendendo muito a gente com os resultados, muitos resultados positivos. Está sendo um trabalho muito bonito de ser desenvolvido. Mas eu gosto muito, eu sei que vocês já falaram sobre isso, eu sei que a Patrícia já sabe sobre isso, mas eu quero que você pare um pouquinho agora e pense um pouquinho sobre o que é a dor.
efetivamente, né? Será que a dor é um sinal de alarme? Será que a dor é uma sensação desagradável? Será que a dor é uma sensação de desconforto? O que é a dor, afinal? O que é esse universo da dor? O que é isso que nos domina? O que é isso que nos traz tanto sofrimento? Para falar de lazer, para falar de dor crônica, para falar o que impacta a dor, a gente precisa entender primeiro tudo o que envolve esse mundo da dor, tudo o que envolve essa experiência que é a dor. E a dor é sim uma experiência, a dor não é uma sensação, a dor não é um desconforto, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a dor envolve muito mais do que o caráter físico, envolve muito mais do que a sensação, envolve muito mais do que o desconforto. Então, quando a gente está falando de dor crônica, inexoravelmente a gente está falando de algo que vem da esfera, sim, do físico. Sim, do físico, sim, do biológico, sim, da nocicepção e de receptor, e de sistema nervoso, de neurônio, e tudo isso faz parte. O aspecto biológico existe e é muito real. Mas também a gente está falando do aspecto psicológico, também a gente está falando do aspecto social. Então, sempre que a gente fala de dor, a gente está falando de uma experiência que é emocional em sua origem, já na origem da dor, já na definição de dor, está envolvido o caráter emocional. Então, a gente não pode dissociar nunca a emoção da dor. E se é uma experiência, está também incutido já ali na definição de dor o caráter social. Então, se é experiência, eu aprendo o que é dor. Se é experiência, eu aprendo o que é dor pelo que eu já vivi, pelo que os meus pares falam que é dor, pelo que a minha cultura fala que é dor, pelo que a minha sociedade entende como dor. Então, o social está já incutido na minha definição de dor. Isso é muito importante que a gente entenda. E o quanto isso é poderoso, porque para e pensa um pouquinho, eu gosto muito desse exemplo, eu acho que é um exemplo que traz muito essa dimensão para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, da dor do parto, né? Então, assim, você vai usar hoje a dor do parto, né? Na nossa sociedade ocidental, a dor do parto, imediatamente a gente pensa como uma dor insuportável, como uma dor muito forte, uma dor que eu nem sei se eu quero viver, talvez eu queira fazer uma cesariana eletiva, anestesia, marcada, ficar bonita, fazer uma maquiagem, contratar um fotógrafo. Então, a gente já não quer nem sentir, já deve ser uma experiência, né? A gente já vem com aquele caráter de sofrimento, de dor, de forte, de insuportável. Quanto que você, às vezes, vê uma cultura indígena que a mulher vai, se retira, fica sozinha no canto do rio, tem o seu filho e é só uma coisa que ela tem que passar, é só aquela experiência que ela tem que viver. Não necessariamente tem ali o caráter de desagradável, de insuportável. Então, o social é muito importante para o que a gente entende que é dor. É muito importante para o que a gente entende que é uma dor insuportável ou suportável, né? Então, sempre a gente tem que entender que tem esse aspecto do biopsicossocial. Então, a gente, se tem no aspecto biopsicossocial na definição de dor, uma coisa influencia a outra. Então, a gente também pode ter intervenções no psico, intervenções no social, que vão mudar a forma como a gente interpreta a dor. Uma coisa influencia a outra. Por isso que é tão importante a gente entender o que é esse conceito de dor e como esse conceito de dor é formado. Né? Tudo que influencia a dor, desde quando a gente nasce, desde quando a gente vai vivendo as nossas experiências, desde o que a gente vai ouvindo as pessoas falarem, desde o que a nossa sociedade vai contando para a gente, desde o que o nosso emocional vai influenciando, e sim, o caráter biológico também faz parte disso. Então, a dor é sempre uma experiência que é pessoal, é só minha, ninguém mais pode falar da minha dor, ela é pessoal, e é influenciada em graus variáveis, é claro, por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, não faz sentido a gente falar em tratamento da dor se só focar em um aspecto. Não faz sentido a gente focar em tratamento da dor falando só no biológico. Então, não faz sentido tratar dor com remédio só.
Não faz sentido o tratador só com procedimento, porque aí a gente está tratando só o biológico, e isso não faz sentido. Então, o tratamento da dor crônica sempre e obrigatoriamente tem que incluir uma proposta que seja integral e multidisciplinar. Então, sempre a gente tem que olhar o bio, o psico, o social. Eu digo até mais o espiritual, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque se a gente for ver assim, o que é preconizado, o que é mais moderno, é isso daqui, 4 pilares fundamentais. A educação do paciente, que é o que a Patrícia está fazendo aqui lindamente com esse grupo, que nós todos estamos aqui fazendo, conversando sobre dor, entendendo dor, então a educação do paciente. O exercício físico, a gente sabe que é uma das intervenções mais importantes hoje, que efetivamente modula a sensibilização central, que realmente fortalece o nosso sistema nervoso, que atua na inflamação crônica, que tem inúmeros benefícios, é o exercício físico, então é um pilar fundamental. O tratamento farmacológico, sim, faz parte, né? O biológico, então, o tratamento farmacológico, os procedimentos, e a psicoterapia. Então, aqui a gente entende que a gente precisa obrigatoriamente abordar esses pilares, que são bio, psicossocial. Mas mais do que isso, hoje eu acredito, e isso não está nas diretrizes de dor crônica, né? Mas eu acredito hoje que quando a gente trata dor crônica, a gente trata saúde, a gente promove saúde. A gente não está tratando um pedacinho da pessoa. Obrigatoriamente, para a gente tratar a dor crônica, a gente tem que ter um olhar integral para aquele indivíduo. Então, hoje, para a gente tratar a dor crônica, a gente precisa promover saúde. E promover saúde é promover bem-estar físico, mental e social. E também espiritual, que não está aí, mas também faz parte da saúde, né? A gente precisa ter esse equilíbrio entre esses pilares. Então, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala em tratamento integral, quando a gente fala em bem-estar físico, mental e social, a gente precisa incluir aí a definição de lazer. A gente precisa também incluir o lazer nessa integralidade do indivíduo, nesse indivíduo que é um ser social, que é um ser psicológico, que é um ser emocionado, que é um ser biológico. Então, o que é o lazer? O lazer, ele está aí entendido nessa dimensão de saúde. O lazer é, inclusive, um direito fundamental, um direito que tem que ser respeitado. Então, ele está incluído nessa definição de saúde e ele é uma atividade não laboral, voluntária, ou seja, é uma atividade não relacionada ao trabalho. Ele é uma atividade que é feita no seu tempo livre, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Isso é muito importante a gente destacar aqui. Voluntária, realizada somente para o seu divertimento. Então, é uma atividade que você faz porque você quer, somente para se divertir. E engloba atividades variadas. Então, aqui é muito legal a gente entender. Quando a gente fala em lazer, não necessariamente a gente está falando de uma corrida na praia ou de uma caminhada na areia. Às vezes as pessoas associam muito ao lazer a atividade física de lazer. Mas não existe só a atividade física de lazer, a gente tem outras atividades físicas também. Então, assim, a atividade física, ela pode envolver a participação, por exemplo, no hábito da leitura, assistir televisão, ouvir música, ações de voluntariado, participações em grupos religiosos, grupos ambientais, grupos comunitários, esporte, sim, ou exercícios em grupo. A definição de lazer é uma atividade que você faz porque você quer para você se divertir. E daí você tem que achar essa atividade para você. Essa atividade pode ser tricotar, pode ser bordar, pode ser ler um livro, pode ser dar uma corrida na praia. Isso é muito individual, né? Isso é muito subjetivo. O lazer, aqui são outras definições de lazer desse artigo que é muito legal, que é um artigo do Lancet, que explica como que o lazer é tão importante e fundamental. E eu achei muito bonitas as definições que ele traz, né? Ele fala que o lazer é como a pessoa passa o seu tempo livre. E o lazer é a principal força que sustenta o desejo humano de dar significado para a vida.
Olha que lindo isso, né? Que bonito isso. Então, o que você faz no seu tempo livre para se divertir é o que sustenta o seu desejo de dar significado para a sua vida. Então, que significado é esse que você está dando para a sua vida? O lazer é o que te dá, lá no fundo, no final de tudo, né? Quando a gente for olhar, o que te dá paixão, o que te dá prazer e o que te dá propósito. Então, o lazer. Hoje a gente tem uma sociedade que está muito associada à produtividade, à corrida, né? Ah, o milagre da manhã, eu tenho que acordar mais cedo, trabalhar até mais tarde, vou produzir, vou fazer, vou acontecer. E a gente acha que o lazer é dispensável, né? Que o lazer não é tão importante, mas o lazer é fundamental e faz parte de quem você é, do que é esse seu desejo de significado, de prazer, de propósito. Então, o lazer é fundamental para a saúde, ele é essencial, ele é um core da saúde. E ele traz benefícios que são multinível, isso é muito legal. Eu vou falar um pouquinho dos benefícios a nível psicológico e social e biológico, mas o lazer é uma das poucas intervenções, se não a única, que traz benefícios multinível. Então, você consegue benefícios tanto físico, mental e social com somente uma intervenção. Olha que potente isso. Com somente uma intervenção, você consegue benefícios tanto na saúde biológica, quanto social, quanto psicológica. Então, se a gente for pensar, né, no que os estudos falam do impacto nos processos psicológicos do lazer, vamos avaliar aqui como é que é esse impacto. A gente sabe que o lazer ele tem um efeito imediato no estado afetivo, então, se é algo que você faz porque te dá prazer, então, imediatamente você muda o seu estado afetivo, então, se você estava triste, ansioso, depressivo, imediatamente você tem uma sensação de prazer, você tem uma liberação de endorfinas, dopaminas, né? Você tem uma ativação do sistema límbico, então isso traz uma alteração do seu estado afetivo, traz uma alegria, um prazer para você. Ele ajuda na construção da resiliência, que a gente sabe que é uma dos principais fatores associados com o melhor prognóstico na dor. As pessoas que são mais resilientes, elas tendem a tratar melhor a dor, tendem a ter melhores resultados no tratamento da dor crônica. Então, é uma das principais qualidades, né? Não sei se muito qualidade é o que a gente deve falar sobre a resiliência, né? Mas é uma das principais características que a gente busca desenvolver no paciente com dor crônica. A gente sabe que o paciente que tem uma característica mais de catastrofização, ele performa pior, e o paciente que é mais resiliente, ele performa melhor, ele evolui melhor no tratamento da dor crônica. Então, a construção da resiliência é algo fundamental. A gente sabe que o lazer, as atividades de lazer frequentes, elas melhoram a satisfação, aumentam a satisfação com a vida, elas melhoram a saúde mental, ela está associada com melhores prognósticos no tratamento da depressão. Os pacientes que têm atividades de lazer mais frequentes tendem a performar melhor, reduz o estresse. A gente sabe que o lazer ele é anti-inflamatório, vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas ele modula a inflamação, então ele reduz o estresse, reduz a inflamação crônica, desenvolve a autoestima e estimula a cognição. Tem vários estudos associando o lazer a redução do Alzheimer, da demência, né? Isso, muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Que a palavra cruzada, ler, aprender novas coisas, isso é verdade, está associado a menor incidência de demência, de Alzheimer, menor incidência de depressão e melhor controle também dos sintomas da depressão. Ele impacta positivamente vários processos biológicos, ele ativa mecanismos do sistema nervoso, imune e endócrino, e a gente sabe que esses três sistemas estão super bagunçados na dor crônica. Então, a gente sabe que o nosso sistema nervoso está super bagunçado na dor crônica, tem a sensibilização crônica, nosso sistema imune e endócrino com a resposta inflamatória, com a inflamação crônica, com o estresse crônico. Então, tudo isso é modulado pelas atividades de lazer. Então, a gente tem melhores índices de dor crônica, melhor performance dos pacientes com dor crônica, melhor funcionalidade, melhor controle da dor.
afeta o sistema cardiovascular, então a gente sabe que atividades frequentes de lazer também diminuem a incidência e a prevalência de doenças crônicas, melhoram o tratamento das doenças cardíacas, inclusive diminuem até a doença arterial coronariana e infarto. Elas afetam a performance física, diminuindo o sedentarismo. A gente tem as atividades físicas de lazer, caminhadas ao ar livre, caminhadas na praia, corridas, esportes em grupo. Então, reduzem o sedentarismo. A gente sabe que o exercício físico é uma das armas mais poderosas, né, e fundamentais para o combate à dor crônica. Desencadeiam respostas biológicas multissistema. Então, é o que eu tinha comentado antes, é uma das poucas intervenções que age em multinível e multissistema. Então, a gente consegue ativar mecanismo em vários sistemas, né? Como eu comentei aqui, o sistema nervoso, o sistema imune, o sistema endócrino, o sistema cardiovascular, e multinível, biológico, psicológico e social. Quando a gente está falando de impacto nos processos sociais, a gente tem a construção de recursos sociais, a construção de relacionamentos, o suporte social, que é o que a gente está fazendo aqui nesse grupo, a gente sabe que é super importante para os pacientes de dor crônica, a troca de conhecimento, a melhoria das relações interpessoais, as habilidades de comunicação e o engajamento social. Tudo isso a gente consegue com as atividades de lazer. E o impacto geral do lazer na saúde, a gente tem que a gente está associado à redução na incidência de doenças cardiovasculares, incluindo infarto, incluindo doença arterial coronariana. A gente tem uma redução na incidência do declínio cognitivo, da demência, da dor crônica, isso também já está bem estabelecido. E em pessoas que já têm estresse crônico, já têm depressão, já têm dor crônica, o lazer colabora para o controle dos sintomas. Então, o lazer não só impede você de desenvolver a doença, mas se você já tem a doença estabelecida, ele te ajuda a controlar melhor os sintomas, te ajuda a controlar melhor a doença. E por que pensar em lazer na dor crônica, então, né? Quais são os benefícios que o lazer pode ter na dor crônica? A gente estava falando aqui de lazer na saúde geral, mas o que interessa para a gente é dor crônica. Então, se a gente for falar de lazer e dor crônica no aspecto físico, né, que é o aspecto biológico, a gente tem uma modulação de biomarcadores cerebrais, que a gente sabe que a gente tem muita bagunça de neurônios na dor crônica, que é o que a gente chama de sensibilização central, que é uma bagunça geral do nosso sistema nervoso, nos nossos neurônios, no nosso cérebro, que fazem com que a gente fique hipersensível à dor, que a gente tenha uma diminuição do nosso limiar de dor, que a gente tenha uma hipersensibilidade do nosso sistema de dor. Além disso, a gente modula mal a dor. Então, o paciente que tem dor crônica, ele tem duas características que são principais. Ele tem uma hipersensibilidade à dor, ou seja, ele sente dor com menores estímulos, é como se ele sentisse dor mais fácil do que uma pessoa que não tem dor crônica, e ao mesmo tempo ele modula mal essa dor. Ao mesmo tempo, ele não produz analgesia suficiente para controlar essa dor, como uma pessoa que não tem dor crônica. Então, como que o lazer pode ajudar a gente? O lazer, ele pode ajudar a gente modulando esse limiar da dor. Então, o nosso limiar da dor está lá bem baixinho. A gente está sentindo dor com mínimo estímulo. O lazer pode aumentar um pouquinho esse limiar. Então, fazer com que a gente fique um pouquinho mais difícil da gente sentir dor. Como eu falei antes, ele atua muito no controle do estresse, no sistema imune, no sistema endócrino. Então, ele ajuda a reduzir os hormônios associados ao estresse e, lógico, melhora a função imunológica. E por que que isso é importante para o paciente com dor crônica? A gente sabe que o paciente com dor crônica é um paciente que é cronicamente inflamado e cronicamente com estresse oxidativo. Então, o lazer, ele pode modular isso, ele pode melhorar tanto a função imunológica quanto a redução dos hormônios de estresse. Se a gente for falar a nível psicológico, a gente pode ter uma redução da hipervigilância. A hipervigilância é aquele paciente que fica muito focado na dor, né? Então, ele fica o tempo inteiro ali focado naquela dor, focado naquele local de dor. Então, ele reduz um pouco, tira um pouco a atenção, tira um pouco o foco da dor.
Ele tem uma atuação afetivo-motivacional que reduz o fenômeno de catastrofização. O que é aquele paciente que catastrofiza? É aquele paciente que acha que tudo vai dar errado, que ele tem a pior dor do mundo, que nunca vai dar certo, que ele nunca vai melhorar, que tudo vai dar errado, que o procedimento vai dar errado, que um remédio não vai ajudar, que o remédio vai ter efeito colateral. Então, é aquele paciente que sempre pensa que o pior vai acontecer. Isso é um fenômeno de catastrofização. Então, a gente sabe que o lazer ele atua nesse aspecto afetivo motivacional, reduzindo também o fenômeno de catastrofização. Ele estimula uma melhor autorregulação emocional. Então, é um paciente que se regula melhor, ele faz uma autogestão da emoção melhor, ele consegue trabalhar melhor as emoções do que o paciente que não tem lazer. E ele tem um efeito de coping melhor, ele lida melhor com a dor, que é o que a gente comentou da resiliência, né? Resiliência é a nossa capacidade de enfrentamento frente a situações ruins, como a gente lida com essas situações. Então, o paciente que é mais resiliente, ele lida melhor. É como se o paciente que catastrofiza, ele visse sempre o pior das coisas, né? E o paciente que é mais resiliente, ele visse o melhor, ou ele enxergasse mais soluções, né, nas situações. Então, o paciente que tem lazer na vida, ele lida melhor, ele consegue lidar melhor, ele consegue se organizar para tratar a dor dele, ele consegue se ter uma gestão melhor das emoções, uma gestão melhor do tratamento, uma gestão melhor do que ele precisa fazer, ele consegue enxergar um horizonte melhor para a dor dele. A nível social, a gente ajuda, o lazer ajuda a reconstruir essa identidade pessoal, apesar da dor. Olha que legal isso, porque se você, a gente já entendeu isso, né? Que o lazer tem a ver com significado, com prazer, com propósito, com que significado eu dou para essa vida, que prazer eu tenho nessa vida. Então, quando eu tenho lazer, eu consigo me identificar quem sou eu através desse significado, quem sou eu através desse propósito, além da dor, né? Eu consigo significar mais essa vida, esse prazer, essa alegria, além da dor. Então, eu tenho uma ajuda na reconstrução da minha identidade pessoal. Eu não estou só me identificando com a minha dor, com o meu sofrimento, eu me identifico também com o que me dá prazer, com o que me dá significado, com o que me dá propósito, apesar da minha dor. E no desenvolvimento da autoaceitação, eu tenho dor crônica, eu estou nessa situação, mas está tudo bem, porque eu tenho significado, eu tenho propósito, eu tenho lazer, eu tenho prazer, eu tenho outras coisas além da dor. E reduz o estigma, né? A gente sabe que o paciente de dor crônica, ele acaba trazendo alguns estigmas com eles, alguns estigmas sociais também. Então, no social, o lazer, ele ajuda a diminuir um pouco esse estigma. A nível espiritual, o lazer ele agrega significado à vida e estimula a autonomia na vida do paciente também. Então, aqui a gente tem algo que é uma intervenção só, que tem um impacto em todas as dimensões que tem a ver com a saúde, né? Que é o que a gente estava conversando antes, que saúde é bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, agora a gente tem uma única intervenção que age em todas essas esferas, trazendo benefícios em todas as esferas da nossa saúde, né? Do nosso bem-estar. E como anda o seu lazer? Eu quero que você pense aí agora, como anda o seu lazer? Como anda o lazer na sua vida? Como eu falei, eu faço parte, né, de um grupo de pesquisadores da Unesp de Botucatu, que está estudando isso, né? E esse aqui foi o primeiro trabalho que a gente fez, e foi o que deu origem ao meu trabalho, que é o que eu estou conduzindo agora. E nesse primeiro trabalho que a gente fez, a gente entrevistou 2.500 pessoas. E dessas 2.500 pessoas, 48% não praticavam nenhuma atividade de lazer regular. Então, você imagina que quase 50% das pessoas, uma em cada dois, não tinham nenhuma atividade dedicada a trazer simplesmente alegria e divertimento para a sua vida, né? Então, assim, eu quero que você reflita um pouco aí agora e pense um pouco o que você está fazendo no seu momento livre, o que você está fazendo nos momentos em que você não está trabalhando, o que você está fazendo nos momentos em que você não, às vezes, está conduzindo os seus tratamentos, ou o que você está fazendo na sua vida somente porque você quer fazer, somente porque te dá prazer, somente porque te traz divertimento, somente porque te traz alegria. E agora, sabendo
o tanto de poder que essa atividade pode ter na sua vida, o tanto de bem-estar que essa atividade pode ter na sua vida, o tanto que isso pode colaborar para o tratamento da sua dor. Então, nesse estudo, a gente descobriu que quase 50% das pessoas não faziam nenhuma atividade e das que faziam, 40% só faziam uma vez por semana. Então, a gente tem aí quase 90% das pessoas fazendo somente uma vez a semana alguma coisa para o seu prazer. Né? Eu achei esse dado muito triste, na verdade. Então, a gente teve quase 10% fazendo 2 vezes na semana, 1% 3 vezes na semana e 1,1% somente que fazia 4 vezes na semana, ou seja, que tinha, então, se a gente pensar aí em 3 vezes na semana, geralmente é uma atividade regular, né? Somente 2% das pessoas tinham uma atividade de lazer regular. Então, somente 2% das pessoas se dedicavam a alguma atividade, alguma parte do seu tempo, a alguma atividade somente porque ia trazer algum divertimento, alguma alegria para a sua vida. E essa aqui é alguns dos resultados dos trabalhos, né? E assim, são resultados que são difíceis de ver, né? São dados complicados, mas o que essa tabela aqui quer mostrar é que o lazer, ele teve, sim, com um resultado significativamente diferente, estatisticamente significativo, diferença na dor, né? Então, as pessoas que fizeram lazer uma vez na semana tiveram uma diferença significativa, maior do que as pessoas que fizeram atividade física uma vez por semana. E esse dado é muito legal, porque assim, entre fazer atividade física uma vez na semana e lazer uma vez na semana, entenda que eu sou super fã do exercício físico, acho que é fundamental, um pilar. Mas uma vez na semana é muito pouco, né? Para exercício físico. A gente considera exercício físico regular pelo menos 3 vezes na semana. A gente indica para os pacientes que façam pelo menos 3 vezes na semana. Então, uma vez na semana não é nem considerado, né, atividade física. Mas entre fazer atividade física uma vez na semana e fazer atividade de lazer uma vez na semana foi mais importante para a dor, teve um impacto maior na dor, o lazer, do que a atividade física. Se você considerar 2 e 3 vezes na semana, não, a atividade física foi mais importante para a dor, para a redução da dor. Agora, olha que dado legal. Se você pegar na funcionalidade o lazer teve um impacto maior e independente do que a atividade física. Os dois tiveram impacto, os dois foram significativos. Mas o lazer teve um impacto maior na funcionalidade do que a atividade física, né? E esse dado, assim, a gente é muito apaixonado por esse dado, né? Que foi o que motivou o meu doutorado, porque é um dado muito bonito, né? Porque a gente sabe que o exercício físico é a intervenção que tem o maior impacto e é a única intervenção que é evidência A para fibromialgia, por exemplo, né? No tratamento da fibromialgia. Então, olha que legal o lazer tendo um impacto maior na funcionalidade, que é a capacidade que a pessoa tem de fazer as suas atividades de vida diária, do que a atividade física. Então, que impacto gigante que a gente pode ter se a gente agora, com o meu doutorado, descobrir que o lazer tem um impacto talvez igual ao exercício físico no tratamento da fibromialgia. Então, e agora, né? E agora? Qual que é a minha mensagem para vocês? A minha mensagem para você é que você saiba que o lazer é fundamental para a nossa vida. A gente não tem como a gente viver sem ter divertimento, sem ter prazer na nossa vida. E a gente precisa reservar. Acho que a internet dela deu uma travada. Controlar sua inflamação crônica, Voltou. o seu estresse crônico, a modular o seu sistema endócrino, o seu sistema imune, o seu sistema nervoso, que você sabe todas as atividades e todo o impacto que vai ter na sua vida. Você tem que investigar quais são as suas preferências, né? A gente ainda não sabe que é o que a gente está buscando agora com esse trabalho, né? Que é o impacto que tem as diferentes atividades, né? O meu doutorado é isso, é avaliar quais são
Qual o impacto individual de cada atividade? Então, será que é igual ler um livro, por exemplo, para esse impacto gigante que a gente achou na funcionalidade de correr na praia, né? Será que é igual o impacto de ler um livro a jogar xadrez? Então, a gente ainda não sabe qual é o impacto das diferentes atividades de lazer na funcionalidade e na dor dos pacientes. Então, investigue as suas preferências, né? Então, a gente às vezes corre tanto, é tão engolida pela rotina, que a gente já não sabe mais o que é que dá prazer, o que é que nos diverte, o que é que a gente gosta. Às vezes a gente até perde, né? O que a gente não sabe mais. Ou então tem tanto tempo que a gente não se dedica ao lazer, a gente está tão corrido, está tão na rotina, está tão no dia a dia, que a gente já não sabe mais o que é que nos diverte, que nos dá prazer. Então, se investigue, né? Tente diferentes coisas. Às vezes, voltar, se você é uma pessoa que se perdeu, que não está indo mais naquele grupo da igreja, sabe, um grupo de oração, voltar para aquele grupo de oração que, poxa, aquilo me dava prazer. Ou então, às vezes, você mora numa cidade de praia, poxa, eu vou dar uma volta na praia hoje. Ou então ligar para um conhecido, ou então jogar carta, ler um livro, não sei, se investigue. O que será que te dá prazer? O que será que te dá divertimento? Investigue, busque isso, se reconecte com isso, né? Não há certo e errado, não há melhor e nem pior. O importante é que você aproveite, que você curta, que você se envolva. Respeite o seu corpo, claro, né? Isso a gente sempre fala, é fundamental. Então, assim, eu estou falando, eu dei alguns exemplos de atividades físicas de lazer, como caminhar, correr, andar ao ar livre, né? Mas a gente sabe que cada paciente de dor crônica é único e que cada paciente tem as suas limitações e capacidades e funcionalidades individuais. Então, claro, sempre respeite os seus limites, o seu corpo, as suas limitações, né? Mas não deixe de fazer, né? E divirta-se no processo, né? Divirta-se. O mais importante é o prazer, é a diversão. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Acho que travou, né, quando ela estava terminando. E eu estou super Voltou. aqui para a gente discutir, conversar sobre assuntos. Ah, o Jorge já está com a mãozinha levantada. Eu vou fazer assim, ó, tem um comentário da Simone também, e uma das coisas assim, antes de falar, perguntar para o Jorge se ele tem alguma pergunta, no último encontro tinham mais de 70 pessoas, e hoje o grupo está menor. Então, hoje dá para a gente responder alguma pergunta, né, doutora Mariana? E antes de eu perguntar, antes de eu ver com o Jorge e com a Simone qual que é a pergunta deles, uma coisa que eu gostei muito do que você trouxe é que é diferente a forma como você está falando do quanto faz bem o lazer na vida de uma pessoa que tem dor crônica, é diferente daquela fala, né? Vai fazer alguma coisa que a dor passa. É muito diferente, né? Então, eu sei que tem muitos pacientes que já ouviram isso, ouve da rede de apoio, da família, porque às vezes a família também não sabe mais o que falar para o paciente que está sofrendo com dor crônica, né? Então, eu achei muito bacana que é muito diferente essa abordagem que você está trazendo do hobby, do lazer, dessa fala, né? É muito legal, eu gostei bem que você falou isso, Patrícia, não tem nada a ver, de fato, e é uma coisa muito orientada para o paciente. É o contrário, né, na verdade. Então, assim, é porque e isso foi uma coisa legal, que foi uma coisa que a gente descobriu no trabalho, né? E foi muito incrível isso, porque a atividade física, o impacto da atividade física e do lazer foi independente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não basta a gente dizer para o paciente vai lá e faz exercício. Ele tem que gostar do exercício.
É mais importante ele gostar do que o exercício. Então, assim, quando a gente escuta, quando a gente lê uma diretriz, por exemplo, de fibromialgia, e está escrito lá, o paciente tem que fazer exercício aeróbico 3 vezes na semana, e ele odeia correr, e ele odeia andar, ele não tem que fazer. Ele não tem que fazer exercício físico, aí você está falando? Não. Às vezes ele vem, por exemplo, aqui em Vitória, o povo adora remar, canoa. Às vezes ele vai gostar de remar, às vezes ele vai gostar de jogar tênis, às vezes ele vai gostar de vôlei, às vezes ele vai gostar de... sei lá. Eu sempre falo para meus pacientes assim, existem mais de 2 milhões de esportes, de atividades, não é possível que você não vai se identificar com uma. Então, assim, o importante, quando a gente fala de fibro, né, é o exercício físico, mas mais importante, que é o que o trabalho mostra, do que, às vezes, o exercício em si, é gostar. Então, assim, o prazer, o divertimento é muito importante, né? Eu acho que essa que é a mensagem, assim, né? E eu gosto muito dessa definição, gostei muito mesmo, de verdade, assim, dessa definição desse artigo do Lancet, né? Um artigo recente, 2021, dessa questão do significado, né? Uhum. E eu achei que é muito isso, assim, né? Que o que a gente faz no nosso tempo livre é o que dá significado, é o que dá propósito, é o que dá paixão na vida. E eu acho que é por aí mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que isso é muito mais Independente da importante. idade, né? Em qualquer idade que você esteja, 40, 50, 60, 70, 80, a partir do momento que você começar a olhar com mais generosidade para você mesmo, você vai encontrar alguma coisa que te dá prazer. Não necessariamente uma viagem, não, às vezes uma coisa pequena, mas que dá um prazer, né? Sim, e geralmente são as coisas pequenas. E eu sou super da viagem, assim, eu amo, mas geralmente são as coisas pequenas, porque geralmente são as coisas recorrentes, né? São as coisas do dia a dia, é a regularidade, né? Então, eu acho que isso que é o legal, assim, né? Eu sou bem fã desse tema. O Jorge falou que desde fevereiro de 2021 que ele ficou com sequelas do herpes zoster, que ele tem uma dor absurda. Jorge, eu não sei se você já procurou, onde você mora, mas procura uma clínica que faça tratamentos de dor crônica, porque tem bastante opção hoje em dia. Tem neuroproloterapia, tem tratamento de intervenção, tem outros tipos de tratamento. Procura próximo a você alguma indicação de alguma clínica que trata dor crônica. Não necessariamente vai zerar a sua dor, mas às vezes consegue te trazer mais qualidade, tá bom? A Maria Fernanda falou que tá uma delícia de aula. A Simone falou, eu acho que falta mesmo questionar o que faz o paciente feliz. Verdade, né, doutora? Ótima consideração, Simone. Isso é legal, Simone, porque a gente, assim, a gente está muito feliz com esse projeto mesmo, de verdade. E, às vezes, uma das coisas que a gente pensa que talvez seja uma pergunta para a gente fazer ao paciente é exatamente isso. Tipo assim, o que que te faz feliz? O que que te move? Sabe? De reconectar o paciente com isso. Porque a gente sabe, né? Assim, a Patrícia falou, a gente convive com os pacientes com dor crônica, às vezes envolve muito sofrimento, né? Na maioria das vezes, muito sofrimento. Então, os pacientes desconectam muito disso, né? E por várias questões. Deu uma travada. Eu estou vendo que tem pessoas com a mão levantada, eu abrir para fazer a pergunta, tá? Né? Já vai voltar a Né? internet. Ela dá uma falhada, mas volta. Talvez seja um caminho importante, o que te faz feliz, o que te Verdade. move. A Maria Fernanda perguntou se você podia falar sobre a diferença do impacto do lazer e do exercício na fibromialgia. Então, Maria Fernanda, né? Maria, é exatamente isso que eu estou estudando agora, assim, né? Esse projeto que a gente fez foi o projeto que suscitou a questão do meu doutorado. E nesse projeto anterior, o que ele mostrou foi exatamente isso, que
foi mais importante o prazer do paciente. Se você comparasse dois grupos, assim, se você comparasse duas pessoas, a pessoa fizesse um exercício que ela odeia e a outra um exercício que ela gosta, foi mais importante ela gostar do exercício do que o exercício em si. Teve mais importância, foi melhor a pessoa que gostou do exercício, fez o exercício que ela gostava, que dava prazer, do que a pessoa que fazia o exercício, mas odiava. Isso é legal porque, assim, não interessou a regularidade, entenda. A mesma regularidade. Então, assim, correr 3 vezes na semana é o mesmo exercício, com a mesma intensidade, com o mesmo tudo. Deveria ter o mesmo resultado. Não teve. Quem teve um resultado melhor? Quem gostou. Quem aquilo trouxe prazer. Então, hoje, a gente entende que é mais importante a gente indicar um exercício que a pessoa goste, tenha prazer, do que indicar um exercício que seja mais indicado para fibro. Porque se você for ver assim nos livros, hoje a gente sabe que tanto o impacto, tanto o exercício resistido quanto o exercício aeróbico é bom. Até alongamento também é bom para fibro. Mas hoje eu pergunto para o paciente: qual exercício você gosta de fazer? É esse. Afinal, Às vezes eu falo assim, sabe o que eu falo para o paciente? Essa é a minha frase. Eu falo assim, você vai achar um exercício que você suporte. Porque às vezes o paciente fala assim, eu odeio todos, não gosto de nada. Então, assim, você vai achar um exercício que você suporte, é esse que você vai fazer, mas tem que fazer. Então, assim, se o paciente é mais importante que a gente escute o paciente, né? Do que a gente indicar qualquer um. Não, vai fazer aeróbico porque é o que tem que fazer, porque é o melhor que tem, porque é o que está mais associado à liberação de endorfina. Não. Ele tem que gostar, ele tem que ter prazer, ele tem que se identificar com o exercício. Então, assim, a gente ainda não sabe qual que é o impacto. Assim, né? Tem alguns testes estatísticos para fazer isso e medir o impacto mesmo. Mas o trabalho que a gente fez anteriormente mostrou que é importante o prazer no exercício. Né? Então, assim, a gente não sabe muito essa diferença, não está muito bem estabelecido. bacana. Mas parece que o prazer é muito importante. Gostar do exercício é muito importante. Afinal, nós somos um ser biopsicossocial, né? E espiritual. Isso é meio óbvio, né? Mas assim, quando eu agora falando, parece assim, porra, lógico que é importante gostar, né? Mas no Mas dia a dia não é, a gente né? nunca levou isso em consideração. Talvez Sim. todo mundo aqui tenha ido em médicos que tenha falado isso. Não, você tem que Você tem que fazer se exercitar. musculação, você tem que fazer corrida. Não. É. A Sônia Maria falou que gratidão foi muito importante, essas informações que ela vai colocar em prática. Que bom, Sônia. Que bom, fico A feliz. Tamara falou que foi um grande prazer assistir esse conteúdo, que a doutora Mariana é, acima de tudo, muito humana, entende as Minha necessidades. paciente querida, Dandara. A Ana perguntou assim, doutora, e quando o paciente vive em função da dor e está se entregando à doença? Então, assim, talvez a Patrícia fale mais sobre isso do que eu, né, Patrícia? Mas assim, eu acho que isso é um comportamento super comum. Eu acho que tem dois comportamentos muito comuns, né? Um é focar só na dor, que é essa questão da hipervigilância e tudo mais. E uma outra questão que acontece muito com os pacientes é que eles se identificam com a dor. Então, assim, o que eu te convido a fazer é uma reflexão de que você é mais do que a sua dor. Você não é a sua dor. Então, uma coisa que a gente vê muitos pacientes fazerem é isso. Não, eu sou essa dor, eu tenho fibra, eu sou essa pessoa que tem fibra, eu sou essa pessoa que sofre, eu sou essa pessoa que tem dor o tempo inteiro. Não, você não é. Você é muito mais do que isso. E você pode fazer muito mais do que isso. Né? Então, eu te convido a fazer a fazer a reflexão de tudo que você é além da sua dor, muito maior do que sua dor. A sua dor é uma parte muito pequena de você, para você se perder na sua dor. Então, assim, a reflexão que eu te convido a fazer é o contrário, ao invés de ficar só na sua dor, de sair da sua dor e perceber esse universo que você é, né? Mas eu acho que a Patrícia pode falar melhor sobre isso do que eu. Muito parecido com o que você falou. Eu falaria para Ana, falaria não, né? Falo para Ana que a primeira coisa para você não se entregar à doença é validar a sua doença. É você validar a sua dor. Porque quando você valida a sua dor,
você se valida, você valida aquilo que você está sentindo. Porque independente da forma que vem a sua dor, independente de como vem a sua dor, ela existe, você tem uma dor física. Então, acolher e validar a sua dor é um exercício que você precisa fazer, porque a partir do momento que você valida o que você sente, você também valida todas as outras coisas que você sente, não somente a dor. E aí sim, se eu valido a dor que eu sinto, se eu valido todas as outras coisas que eu sinto também, além da dor, eu posso começar a olhar de uma forma mais abrangente para mim. Talvez seja um bom caminho. E a Ana também falou, é aquelas dores somáticas, por exemplo, a lombar, ela me tira o prazer das coisas. O dia que a coluna travou, travou a minha vida. Acho que é mais ou menos pelo mesmo caminho, né, doutora? Eu acho que assim, eu acho que, claro, né, gente, por exemplo, travar a coluna, eu acho que todo mundo que está aqui, eu não sei, né, mas eu acho que um recado importante é sentir dor nunca é normal. E toda dor tem tratamento. Então, assim, se tem alguém aqui que não está buscando tratamento para suas dores, por favor, busque. Hoje a gente tem, assim, infinitas possibilidades para tratamento da dor. Infinitas, infinitas. Das menos invasivas às mais invasivas, assim. Então, assim, com certeza a sua dor tem tratamento. Você tem muita possibilidade de ganhar qualidade de vida. Então, assim, por favor, saibam disso. Se tem alguém aqui que ainda não sabe disso, por favor, faça. E, assim, uma outra coisa é entender isso, né, que a gente está falando aqui, que você não é a sua coluna travada, né? A sua coluna travada, ela tem uma solução, né? Ela tem muito jeito, mas você não é a sua coluna travada, a sua vida não precisa parar por causa da sua coluna travada. E se a sua vida está parada agora, ou se você mesmo com o tratamento ainda não está evoluindo da forma como você gostaria, eu te convido a sair um pouco da sua dor e às vezes procurar um prazer, um divertimento, uma alegria em algo que talvez você consiga fazer mesmo com a sua coluna travada. Então, talvez você goste de ler. Talvez você possa jogar cartas, talvez você possa jogar xadrez. Tem várias coisas que você pode fazer além da sua coluna travada. Você pode conversar com pessoas. Então, assim, a gente tem que procurar esse distanciamento, sabe? A gente não pode focar só naquele momento, focar só na dor e se transformar na dor. E isso acontece, sabe, gente? Assim, as pessoas elas acabam se identificando muito com a dor e isso Dói, né, dificulta. doutora? E aí Hã? acaba que dói, porque ela está sentindo e aí ela... Dói, claro, gente, dói muito, né? Dói muito. É muito, assim, é o universo da dor, né? Assim, e por isso que eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que eu falei tanto sobre isso, né? Sobre os outros aspectos da dor, porque a dor, ela toma conta da vida da pessoa mesmo, né, Patrícia? Sim, A dor envolve tudo, né? A dor envolve tudo, 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 tudo. Então, a dor, ela toma conta da vida da pessoa. sim. A Simone Duarte falou, boa noite, esse apoio é muito importante. Já cheguei a pensar que estava ficando louca por sentir tanta dor há tanto tempo. Desde a quimioterapia, meu corpo dói. É uma dor da alma. Gratidão que estou hoje vendo que posso encontrar um caminho, porque já pensei em desistir. Simone, continua aqui com a gente. Esse é o objetivo desse grupo, poder compartilhar com você a esperança de que realmente você tem opções, como a doutora Mariana falou, são muitas opções de tratamento. Às vezes não é um tratamento que vai dar resultado, ou às vezes um diminui 10%, aí você soma com outro que diminui mais 10%. Mas que bom que você está vendo, que você encontrou aqui, está percebendo que não vale a pena você desistir. A Meli Falcone falou que está aqui, que bom, temos visita ilustre. Ah, querida, é, autora, renomadíssima, maravilhosa. A Vilma fez uma pergunta: quando a dor te rouba a vida, como achar prazer? Eu tenho dor crônica na coluna, sair é difícil, eu adoro teatro, e aí? Que legal que você adora teatro, né? Acho que você já conheceu, já descobriu alguma coisa que você tem prazer e divertimento. Eu acho que é exatamente isso, né? Buscar esse grupo de apoio, buscar tratamento para sua doença. Eu acho muito importante, sabe, Patrícia, assim, e é o que eu falei com você no início, essa questão dos grupos.
Eu acho isso super importante, porque o apoio social é muito importante. Então, às vezes, se apoiar em grupos de apoio, conhecer pessoas, conversar com pessoas, pessoas que às vezes estão vivendo a mesma jornada que você. Então, acho que isso é super importante. O teatro, por exemplo, hoje a gente tem algumas opções de teatro online, né? Se às vezes você tem essa dificuldade de movimentação. Então, buscar peças de teatro online, essas coisas. Mas eu acho que é importante você não desistir, você continuar buscando o prazer e o divertimento, porque você só tem a ganhar. Verdade. Né? Então, assim, o que você tem a perder, você só tem a ganhar. Então, assim, não desista, né? Procure, comece devagar, né? Eu acho que isso é um conselho que é sempre legal para os pacientes com dor crônica. Então, às vezes a gente está falando de uma coisa aqui e às vezes as pessoas pensam em algo muito grande, né? Igual a Patrícia falou assim, às vezes viajar, assim, eu sou super da viagem, tá? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Mas às vezes é uma coisa super distante, ou uma das coisas que a gente faz 2, 3 vezes no ano. Então, assim, às vezes é mais importante a gente procurar os pequenos prazeres do dia a dia, as regularidades do dia a dia. Então, às vezes, hoje você sente que não consegue ir ao teatro e tá tudo bem. Então, às vezes, hoje você não consegue. Então, hoje você, às vezes, pode assistir, buscar alguma coisa que esteja ali ao seu alcance e se programar. Poxa, eu vou melhorar, eu vou me dedicar, eu vou tentar buscar um tratamento. Para quem sabe, daqui a um tempo, né, bota uma data, daqui a um mês, daqui a 3 meses, eu vou assistir aquela peça de teatro que eu estou pensando em assistir, que eu estou querendo assistir há muito tempo. É, Então, às vezes, é até um objetivo legal para você se dedicar mais, né? Conseguir buscar um tratamento, conseguir ver um horizonte. Isso também é legal, né? Então, eu acho que é ir por esse caminho, né? E sempre assim, eu sei que é muito difícil, sabe, gente? Eu tenho, nossa, é muito sofrimento, é muito difícil, realmente é desafiador. Mas o que você tem a perder? Tipo, buscar alegria, buscar diversão na sua vida, sabe? é verdade. A Dandara falou: acredito que a terapia seja fundamental para que possamos nos entender, Sim. Hum. respeitar os limites que a dor traz e, no meio disso tudo, nos encontrar. Há outras possibilidades que muitas vezes não conhecemos, e o foco na dor nos priva de conhecer e tentar coisas novas que podem agregar ao lazer. É isso mesmo, Dandara, que a gente está falando aqui, né, doutora? Não, maravilhosa. A Dandara é muito querida, é um paciente que tem um diagnóstico desafiador, muitos desafios. E é isso daí, eu achei maravilhoso o que você falou, e eu realmente não tinha falado disso, né, da terapia, eu acho que é fundamental, eu sempre indico a 100% dos meus pacientes, na verdade, eu acho que 100% das pessoas deveriam fazer terapia, porque eu acho que a terapia é mais um processo, assim, de autoconhecimento, sabe, do que qualquer coisa. Então, eu acho que ajuda a gente realmente a nos conhecer melhor, saber os nossos limites, a nos dar melhor autogestão das nossas emoções. Então, acho que você falou lindamente, e sim, a terapia é sim um caminho que é fundamental, né? E ajuda muito, porque às vezes a gente consegue fazer isso, que a Dandara falou, se autoconhecer melhor, conhecer os nossos limites, saber como ir, né? Ter uma gestão melhor dessa emoção, né? Uma gestão melhor de tudo isso que está acontecendo. Então, sim, a terapia pode ajudar muito, sou super fã. A Márcia Oliveira falaram que nunca falaram para ela fazer exercício. Pode ser que você não tenha indicação, né? Não sei exatamente também quais foram os médicos, não sei se você já foi numa clínica especializada. Os médicos que são especialistas em tratar dor crônica, que fizeram uma pós-graduação, que são doutorando, que são, enfim, que têm uma titulação, estudaram para tratar paciente de dor crônica, eles conseguem ter uma visão bem diferente de outros médicos que não estudaram para cuidar de paciente de dor crônica. Dá uma olhadinha, Márcia, se de repente não vale a pena você procurar um especialista. A Amelie falou, você não é o seu diagnóstico, você é uma pessoa que tem uma doença, mas você não é a sua doença. É isso aí, Amelie, nós falamos isso aqui. O Jorge falou que ele mora no Rio e vai procurar seguir as orientações. Jorge, tem muito tratamento, viu, para dor pós-herpética, viu? Procura sim, porque você vai ter mais qualidade de vida. Ah, não sei o nome dessa pessoa, o telefone é Viva Rio. Amei a afirmação da doutora. Eu não sou essa dor, eu não tomo posse dessa dor. Bacana. A Vilma falou, eu já estou reduzida à dor há 30 anos. Já tem bastante tempo, né, Vilma, que você já está cuidando dessa dor, tratando dessa dor. Viva Rio escreveu: o que eu mais amava fazer era caminhar, e caminhar na praia, mas desde 2020 não consigo fazer exercício físico.
e andar e ficar muito tempo em pé tem sido desafiador. A Isis Silveira, a Isis falou. Aí, Isis, também, eu queria te falar uma coisa sobre isso, sabe, Patrícia? A psicóloga que trabalha comigo, uma vez ela fez um exercício sobre isso, e é uma coisa que ela sempre fala para os pacientes, essa questão do prazer, da gente reencontrar o prazer nas pequenas coisas que a gente esquece, que a gente se desconecta. E um exercício que ela faz é exatamente esse. Então, às vezes, você não consegue mais caminhar na areia ou ir na praia, mas será que você não consegue colocar o seu pé na areia? Será que você não consegue levar uma canga para a praia, sentar numa sombra e, às vezes, contemplar a praia? Será que isso não é um começo? Então, às vezes, é o que eu estava comentando antes, né? E também que a Dandara falou muito legal, de saber das nossas limitações, né? E entender que é um processo. Então, assim, será que isso também não vai te dar uma alegria, um prazer, um divertimento? Então, às vezes, começa pequeno, respeita o seu corpo, respeita as suas limitações, mas não deixe de fazer. Não deixe de buscar, né? Não deixe de tentar se adaptar. Porque, assim, 1%, né, doutora? passinhos né, um passinho de cada vez, um passinho na frente do outro, né? Eu acho que isso daí é um bom começo. A Sheila Mari escreveu: imagine que em 1988 realizei uma pesquisa de mestrado em educação e provei que crianças realizando atividades orientadas de arte e educação física com prazer num programa de férias na escola, de recuperar deficientes na alfabetização, e a vida inteira trabalhei em inglês com prazer. Agora que por isso estou no grupo dos 40% da pesquisa, dos números que você trouxe, né? Que se divertem e diminuem as suas dores. Ela também tem dor pós-herpética por herpes zoster. Grata ao Legal, doutor. Estou muito aprendendo legal. muito com a doutora Meli, a Márcia falou. A Amelie maravilhosa. A Isis falou, nesse interim estudei e sigo estudando. Vou à igreja e tudo que desejo é não gastar dinheiro com medicamento e retomar minhas caminhadas. Mas às vezes, Isis, às vezes a gente realmente não... É difícil gastar dinheiro com medicamento, não é a melhor coisa para gastar, mas às vezes o medicamento também traz um pouco de qualidade, né, doutora? Eu acho que tudo é importante, sabe? Gente, eu acho que tudo é importante. Deixa eu ver se eu consigo desligar esse alarme aqui. Às vezes às vezes não, sempre. O tratamento farmacológico é importante, o procedimento é importante, psicológico é importante, social é importante, tudo é importante. É o que você falou. Uma coisa melhora 10%, outra 20%, outra 30%, e as coisas vão se somando, sabe? Tudo tem o seu papel. A gente não pode desprezar nada, tudo tem o seu momento. Vou sair aqui só. Ah, desligou. Então, eu acho que tudo tem o seu momento, tudo é importante. A gente não pode desprezar nada, nem achar que. Eu sou muito contra, assim, essas coisas salvadoras da lavoura, sabe? Tipo assim, o medicamento milagroso, o procedimento milagroso. Não existe isso. Então, Sim. assim, o procedimento, inclusive a pessoa falou assim: eu não consigo andar, eu não consigo. Eu acredito muito nos procedimentos como ponte. Então, assim, às vezes você vai fazer um procedimento e você vai ficar super bem. Às vezes você vai melhorar 70%, 80% da sua dor. Para você fazer essas outras coisas, sabe? É a mesma coisa do medicamento. Às vezes o medicamento vai te possibilitar essas outras coisas. Então, acho que tudo tem o seu papel, tudo tem o seu momento e tudo faz parte. O tratamento não é uma coisa só, né? Então, o remédio ele não vai te curar, não vai resolver o seu problema, nem o procedimento vai ser milagroso, é tudo uma peça do quebra-cabeça. Tudo é uma pecinha do quebra-cabeça e tudo é importante. O lazer é importante, a terapia é importante, o remédio é importante, o procedimento é importante, tudo é importante. Você é uma pessoa, né? Você é uma pessoa que precisa de bem-estar físico, psicológico e social e espiritual. É verdade. A Simone falou: incentivar o paciente a fazer o que ele gosta é um resgate da potência da sua recuperação, com autonomia e pertencimento. É isso mesmo que a doutora falou, né, Simone? Aí a Isis falou aqui sobre o case dela, que ela foi submetida a uma artrodese de L2-S1 e devido a essa cirurgia, minha região sacra ficou em sobrecarga e abriu um problema secundário, a sacroileite.
Em janeiro foi submetida a bloqueio dos nervos periféricos e não adiantou. É comum, né, essa acrilite, mas talvez não tenha sido o seu problema. Não, acho que nem adianta eu entrar nesse mérito aqui, né, mas assim, é muito importante quando a gente faz bloqueios e medicina intervencionista da dor que a gente tenha um diagnóstico. Então, assim, às vezes não é isso que é a sua dor, né, tem que investigar bem, examinar bem o seu caso. Ou não E desiste por vezes. e assim também, às vezes, é o que eu falei também, assim, pode ser o diagnóstico, pode ser alguma outra coisa, é comum, às vezes a gente tem coisas associadas, então às vezes não é só sacroileite, tem outras coisas. E, de novo, o bloqueio não é milagroso, né? Assim, ele ajuda e ajuda muito e tem o seu papel. Agora, a gente não pode depositar todas as nossas esperanças nisso e continuar investigando, continuar sendo bem examinada, procurar um médico especialista em dor, isso é super importante, né? A gente precisa de ter treinamento para tratar dor, então, infelizmente, não são todos os ortopedistas e neurocirurgiões que têm, né? Sim. Então, é importante que você busque uma equipe que seja realmente especializada no tratamento da dor, para você ter um resultado legal. Às vezes nem é só intervenção, né? Às vezes você tem tratamentos que você pode fazer que são tratamentos manuais, são tratamentos com Sim. alguns tipos de equipamento, são muitos tipos, né, de tratamento que tem disponível. É o que a doutora falou. A gente, aqui para a gente é muito difícil falar sobre diagnóstico, né? É, Porque a gente não, eu não não sou sabe médica. nada, na verdade, né? Assim, a gente sabe só um pedacinho, então. Exatamente. Mas assim, não desiste, porque certamente tem uma forma de você ter mais qualidade de vida. A Simone falou, incluir alegria é flexibilizar pequenos prazeres que foram anulados pela dor. Exige mudanças sutis e gentis de perspectivas íntimas do próprio paciente. É isso mesmo. A Isis falou, sim, doutor, eu tenho ressignificado, mas quando saio tenho prazo de validade. Não consigo ficar muito tempo fora de casa, pois se eu andar, a dor fica forte e irradia para a parte posterior da coxa. É isso que ela falou, Isis. Às vezes, a expectativa, às vezes, já que você tem a sua dor crônica, que você precisa validar e precisa acolher essa dor, você também precisa começar a entender que você tem limites, que você tem atividades ali que você vai ter que limitar. Então, talvez você não consiga, como você falou, você não consiga ficar muito tempo fora de casa, mas às vezes você consegue fazer algo que te dá prazer, não num tempo muito longo, mas às vezes num tempo mais curto, né? E tá tudo bem. É. Há muito tempo tenho procurado um grupo como esse. Vamos prosseguir? Vamos sim, Vilma. Então, foi muito bom essa sua última. A Simone falou que ela é fisioterapeuta da clínica doutora Amelie. Ela é fisioterapeuta e paciente da clínica da doutora Amelie, né, Simone? Que legal. A Vilma, foi ótimo a sua última fala, finalizar aqui com a sua última fala, Vilma, porque eu vou pegar esse gancho seu aí. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Eu queria falar para vocês que esse grupo, eu estava conversando antes de vocês entrarem com a doutora Mariana, é um grupo que está muito embrionário. Ela falou que ela não é paciente, não, ela é só fisioterapeuta mesmo. Esse grupo está muito embrionário. Hoje é o nosso segundo encontro. Eu tenho muitas ideias para trazer, para ajudar, para poder contribuir, porque uma coisa eu gostaria que vocês tivessem certeza. Nós sabemos que vocês têm dor. Nós sabemos que as pessoas que estão aqui sentem dor, estão com a qualidade de vida muito ruim, não estão enxergando um horizonte muito positivo. Espero que saiam daqui hoje já com algumas visões diferentes. E eu tenho muitas ideias para a gente trazer. Eu tenho conversado muito com a doutora Meli, que também tem ideias muito legais, da gente se reunir presencialmente com transmissão online para quem não é do Rio, e quem sabe futuramente fazer encontros também na cidade de quem não é do Rio. Como a gente estava falando, trazer biodança, trazer encontros. Então, assim, a gente tem muitas ideias para poder somar com vocês. Hoje é o segundo encontro,
aí a Meli está falando, já ia falar isso, o que vocês acham de um encontro online transmitido ao vivo. Vocês podem até colocar aqui no chat, vocês podem até dizer para a gente que a opinião de vocês é muito importante, o que vocês acham, se vale a pena, se não vale a pena a gente se encontrar presencialmente, com profissionais que podem agregar, né? Como eu falei, tem profissional que faz biodança é uma coisa muito legal, tem profissionais que fazem exercícios terapêuticos, enfim, tem aromaterapia que a gente pode trazer, tem muitas coisas, tem uma infinidade de coisas que a gente pode trazer para esse grupo. Então, sim, a gente quer continuar, estou vendo aí que todo mundo está topando enquanto presencial, então provavelmente a gente já está conversando sobre isso, e contamos com vocês, né? Para estar aqui com a gente, cada vez melhorando mais, envolver vocês também, vocês que conseguiram encontrar uma saída, trazer para falar também para outros pacientes, né? Que você fez, qual foi o que mudou na sua cabeça que você conseguiu fazer um manejo da sua dor, um manejo das suas atividades diárias, que você conseguiu manejar e inserir qualidade na sua vida. Então, a gente também quer trazer vocês, envolver vocês também, pacientes. Então, doutora Mariana, tem muita coisa para a gente fazer, viu? Muito legal, adorei. Parabéns, viu, pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, de verdade. Nossa, eu fiquei muito feliz com o conteúdo que você trouxe, foi muito bom. Ah, que bom, fico feliz. Obrigada. A Rosângela falou que ela chegou praticamente no final. Rosângela, não sei se você está no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp eu tenho mantido ele bem quietinho. Quer falar comigo, doutora? Quer falar aqui? Eu queria fazer um convite para todo Claro. mundo que está aqui, se eu puder. Eu queria convidar todo mundo a participar da minha pesquisa sobre lazer. Eu posso colocar um link aqui no chat? Pode, se você quiser, eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp que está todo mundo. Então vai ser melhor até, Me porque a manda. gente está agora na fase de coleta de dados, né, do meu doutorado, que é sobre isso, né? A gente está avaliando o impacto dos pacientes que têm fibro, né? Seja, os pacientes que é específica para fibro. O impacto da fibromialgia na vida das pessoas, e a gente espera achar quais são as ações que realmente fazem a diferença no tratamento, né? E se Deus quiser, o lazer vai ser uma delas. Eu vou pedir, tem algumas pessoas aqui que não conseguiram entrar no grupo. Se a Ana Lu, será que a Ana Lu está aqui? Se você tiver, Ana Lu, coloca aqui no chat o link para ver se eles conseguem entrar no grupo. Eu tenho mantido o grupo quietinho, que é para não ficar botando muita coisa, estou deixando ele silenciadinho lá. Eu só coloco mesmo quando vai ter o nosso encontro. Não estou colocando muita coisa para não ficar enchendo o saco na vida das pessoas, né? Ficar toda hora colocando conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, eu tenho colocado poucas coisas, tá bom, pessoal? Mas é legal vocês ficarem lá para vocês saberem o que vai acontecer, porque o grupo do WhatsApp é a forma que a gente tem de se comunicar com vocês. Então, a Ana Lu entrou agora. Eu vou pedir para ela como que vocês... Ana Lu, você entrou agora que eu vi. Você consegue ajudar a Rosângela, o Júlio, a Maria Fernanda, acho que está no grupo, que não conseguiram entrar no grupo do WhatsApp. E aí é isso, doutora. Então, a Ana... ela botou o link, pessoal. Ou não botou? Botou. É só clicar nesse link aí que vai direcionar você para o grupo do WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada por hoje. Muito obrigada de novo, doutora Mariana. Muito obrigada a vocês, pacientes, que estão aqui com a gente. A gente vai, daqui a 30 dias, nós vamos marcar um novo encontro. Acho que 30, pode ser que seja um pouquinho antes, mas vocês estando lá no grupo, vocês vão saber qualquer movimento que a gente fizer lá no grupo, vocês vão fazer, vocês vão ser comunicados, tá bom? Ó, um super beijo para todos vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Pessoal, um super beijo. Fiquem com Deus. Um beijo.